Vamos orar? Pai, pedimos que Tu nos abençoes nesse instante, que o Teu Santo Espírito nos ilumine para que possamos assimilar a Tua palavra no seu real sentido e que ela seja força nas nossas vidas, lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho, alimento para as nossas almas, que a Tua palavra possa nos despertar também para a Tua obra. Em nome de Jesus. Amém. Gente, vamos retomar. Hoje é a penúltima aula. Esse é um curso breve de liderança. O objetivo é enfatizar algumas coisas que nós já vimos nas aulas passadas, porque no começo do segundo semestre eu estou acertando com um petit comitê para nós fazermos um encontro no Acampamento Paraíso, com todos que fizeram o primeiro curso, segundo curso, com os líderes de células que estão trabalhando, quem já está participando de células, para termos um encontro, como fizemos no ano passado alguns, mais focado nos pequenos grupos, nas células, na visão de igreja em células. E vamos procurar algumas coisas que motivam, e nós queremos chegar no final de 2022 com células bem consolidadas, fazendo ajustes necessários. Nós estamos tendo encontros periódicos com supervisores de células. Nós temos 5 ou 6? 5. Então disse para os supervisores que nós não vamos treinar supervisores. Estamos trabalhando com eles, fazendo uma atualização, ouvindo, fazendo ajustes, porque com 5 supervisores nós podemos chegar a 30 células. E aí nós vamos trabalhando mais líderes e depois, na medida do necessário, vamos treinando também supervisores. Esta visão exige um trilho de treinamento constante. O recrutamento e treinamento de líderes, tanto teoricamente aqui, quanto nas células, deve ser constante e permanente. A gente multiplica grupos pequenos, multiplicando líderes, multiplicando a liderança. Então a gente tem que ter alguma coisa muito intencional nesse sentido, para que a coisa não vá até um ponto, depois para e a tendência é cair. Isso é extremamente frustrante, Por isso que nós estamos investindo um pouco nessas ministrações, procurando a fundamentação, motivação, para a gente buscar a revitalização da nossa visão de igreja em células. Eu me fiz claro? Então, esse curso a gente está enfatizando algumas coisas que já vimos, que nós julgamos fundamental. Então, hoje, o líder pastoreando. É a segunda aula com o mesmo tema. O líder pastoreando. E nós vamos estudar um pouco hoje sobre a questão da autoridade. Autoridade. No poder do Espírito e sob a autoridade de Cristo é que a gente faz o nosso trabalho. Vamos procurar entender isso e depois entender essa questão de autoridade no nosso sistema de governo presbiteriano, para ajustar a visão de células, ficar bem ajustada. Todos conhecem esse texto, Vamos falar de cor? Quem fala de cor para mim esse texto? Ele começa assim: é-me dada toda a autoridade no céu e na terra. A gente crê nisso. Crê para valer. Que toda a autoridade foi dada a Jesus. É-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, quando a gente lê a Bíblia, a gente tem que observar bem os verbos, as conjunções, uma coisa liga com a outra. Portanto, ele dá uma ordem. Façam discípulos de todas as nações. Essa é a ordem.
A ordem dele não é id. O id, no grego, não está no imperativo. A gente ouve muito falar, precisamos de obedecer o id de Jesus. Não está errado de todo, mas não é essa a ordem do texto. Que a pessoa pode ir e não fazer discípulos. Pode fazer muitas atividades e não fazer discípulos. Não cumpriu a ordem. Concorda? Então a ordem é fazer discípulos. É o único verbo que em Mateus 28:19 está no imperativo. O imperativo da ordem. A gente já sabe disso. Os outros verbos que aparecem estão no particípio presente. Façam discípulos indo. Então ir é uma estratégia para fazer discípulos. Batizando é uma estratégia para fazer discípulos. Ensinando é uma estratégia para fazer discípulos. Então, toda autoridade é de quem? De quem a autoridade? Essa autoridade é só na igreja? O que o texto diz? Toda autoridade. No céu, significa que os poderes, principados e até todos estão debaixo da autoridade de Cristo. Tá? A carta de Paulo aos Colossenses deixa isso muito claro. E fazer discípulos significa levar as pessoas a Cristo não apenas para que sejam salvas. A salvação é um benefício. Mas fazer discípulo é levar as pessoas à obediência de Jesus. Faz diferença? Por isso, a missão é parte integrante da igreja. Porque se eu sou discípulo, eu obedeço. E se eu obedeço, a autoridade se torna efetiva. Acontece. Se eu não obedeço, eu posso fazer muitas atividades. Se não é em obediência a Cristo, não acontece. Aquele que a gente chama de ativismo religioso. Você faz muita coisa, cansa. E não produz nada. Não acontece isso? Sim ou não? Sim. Então, o princípio. Por isso que eu estou enfatizando um pouco, para depois a gente retomar mais na prática. Essa é a palavra grega, exousia, é uma competência atribuída. Debaixo da minha autoridade, quando me obedece, a coisa acontece. Né? Lembra daquele oficial romano que pediu que Jesus curasse o filho? Jesus, tá, eu vou lá. E ia em direção à casa do oficial romano. Ele mandou um recado: Senhor, eu não sou digno. Veja que coisa impressionante, esse homem que não era do povo de Israel. E que o Senhor entre na minha casa, manda uma palavra e o meu criado vai ser curado. E ele ilustrou, porque eu sou homem sujeito à autoridade. E tenho pessoas sob a minha autoridade. Eu falo para o meu servo, faz isso, e ele faz. Dou uma ordem ao soldado e ele obedece. Então, se o Senhor der uma ordem, vai acontecer. Por isso que Jesus olhou para as pessoas e falou: nem em Israel achei fé como esta. A autoridade na igreja, como corpo vivo de Cristo, emana da cabeça. As enfermidades que influenciam. Exato. Nós temos aquilo que já é realidade e aquilo que vai acontecer. A Bíblia deixa claro que Deus não cura todas as enfermidades e que a gente também não cura todas as enfermidades em nome de Jesus, na autoridade dele. Isso é a soberania dele. Mas que acontece, acontece. Agora, ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Há uma dimensão que é escatológica. Então eu creio que quando o Senhor voltar em glória, nós seremos glorificados e esse corpo de humilhação será igual ao corpo da glória.
E essa esperança, que não é uma mera expectativa, é que me enche de coragem. Então, quando a gente estuda Reino de Deus, os teólogos dizem o já e o ainda não, né? É aquilo que nós chamamos de dimensão escatológica. Mas cremos piamente de que a redenção de Jesus na cruz liberta o meu espírito, a minha alma e o meu corpo. Por isso eu creio na ressurreição. Tá? Ou na transformação quando ele voltar em glória. A Bíblia diz que os que estiverem vivos serão transformados. Bem, então isso é uma palavra-chave, autoridade. A segunda palavra é dinamis. Eu botei lá em grego para... Dinamis significa potência, possibilidade. O texto que está lá, esse vocês sabem de cor. Vamos lá? Atos 1:8. Recebereis poder, dinamis, ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Sob a autoridade de Cristo, nós somos empoderados pelo Espírito para cumprir a nossa missão. Quando Jesus estava viajando, ele ia passar numa cidade de samaritanos, os samaritanos não queriam receber Jesus. Aí chegou Tiago e João, Senhor, o Senhor quer que a gente faça descer fogo do céu para acabar com essa gente, como Elias fez no ano passado? Você lembra que Jesus falou? Vocês não sabem de que espírito vocês são. Eu não vim destruir, eu vim salvar. Então, debaixo da autoridade de Jesus, o poder de Deus se manifesta para salvar vidas. Missão. Mas vocês podem dizer, não precisa dizer isso, isso é óbvio. Mas a pergunta é, a gente está vivendo isso? Como igreja estamos vivendo? Precisamos não só de estudar na Bíblia, mas buscar a graça de Deus para a prática. E aí a igreja muda de figura. Mas tem outra coisa que é fundamental na questão de autoridade, para pastorear, para cuidar, que é o carisma. Paulo escreveu 2 cartas à igreja de Corinto para corrigir erros da igreja. Não é só para corrigir, incentivar, doutrinar, uma série de coisas, mas a igreja estava cometendo tinha uma série de problemas. No entanto, no capítulo 1, versículo 6, eu estou lendo bem, diz que era uma igreja cheia de carismas, de dons do Espírito. O que Paulo fez, ele estava exercendo dons espirituais de uma maneira errada. O que Paulo fez como apóstolo, como um pai espiritual, foi dar instruções. Mas isso é fundamental. Porque se o carisma, se debaixo da autoridade de Jesus, o poder do Espírito Santo se manifesta, a manifestação do Espírito, principalmente na nossa vida em comunhão, são os dons do Espírito. Aí eu coloquei 2 figurinhas aí. Dá para ver a primeira lá, o que é? Uma lanterna elétrica. E outra? Lanterna, só que funcionando. O que é que se ilustra? Que todos nós crentes nos submetemos a Jesus como Senhor, Ele é o nosso Salvador, recebemos o dom do Espírito. É como uma lanterna. A lanterna, ela tem energia dentro dela, a bateria. O que é o dom? O dom é manifestação. O dom é quando esse homem lá aciona, né? E a lanterna libera a luz.
cumpre a finalidade para a qual ela existe. Então a presença do Espírito Santo em nós não é apenas para o nosso deleite, para o nosso prazer, para usufruirmos das realidades celestiais e ficarmos no monte da transfiguração. Senhor, é bom estarmos aqui, vamos fazer uma tenda para o Senhor, que delícia, né? Mas a manifestação do dom é dada a cada um visando um fim, cumprir missão. Isso é para edificação mútua. É quando a igreja se edifica mutuamente que ela pode operar no mundo. O pastor Caio ontem ele enfatizou muito a questão orgânica, né? Que nós já vimos também. Irmãos, isso aqui são princípios. E quando a gente lê isso e reflete, às vezes vem um peso no coração da gente. Eu estou vivendo isso. A igreja está vivendo isso. E aí a gente vai para a oração. O que é que está impedindo? O que é que está travando? Bem, eu vou prosseguir. Algumas coisas podem travar isso. Olha lá, eu já passei essa figura na aula 4. O que é que vocês estão vendo ali? E é um carrinho esportivo. Eu acho que esse carro aí vale mais de R$1 milhão. O que está acontecendo com aquele carro? Hã? Tem gente empurrando o carro. Eu botei a figura inclinada para deixar mais duro ainda trabalho. Empurrando acima. Mas não parece igreja às vezes? Está difícil a turma empurrando. E a igreja tem uma organização linda, né? Tudo organizadinho, tudo certinho, um templo bonito. Mas a turma está botando a língua de fora. Então você tem mecânica sem dinâmica. A mecânica é necessária, todo aquele carro do jeito que ele é, peças no lugar certo. É importante ou não? Sim. Claro. Mas sem o combustível, você tem que empurrar. Todas as vezes que eu vejo líderes da igreja cansados, desconfio. Que tem uma boa mecânica, mas está sem dinâmica. Pode ter um carrão bonito. Então, eu acho que eu já falei isso para vocês. Eu fiz um exame com o meu cardiologista, ele pediu todos esses check-ups, estava tudo certinho. Mas aí ele é um médico excelente. Ele foi escutar melhor e viu que tinha um sopro aqui. Falei, opa, tem um sopro. Falei, o que pode ser esse tal de sopro? Pode ser uma obstrução que está dificultando a passagem do sangue e ele faz um barulho. Aí, você vai fazer um exame. Foi lá, o cara que me examinou da nossa igreja, ele falou que tem que melhorar o exame, fazer outro, fazer agora uma cintilografia. Fiz a cintilografia e falei, doutor, pois é, você está com uma obstrução aí já chegando a 70%. Falei, mas por quê? Os meus exames não deram tudo, colesterol, açúcar, crescimento, tudo certo, está tudo certo. Mas então, duas coisas. Idade, eu já estava com mais de 70 anos, e estresse. Eu fiquei com vergonha do doutor. Eu falei, idade não tem jeito, mas estresse é mau testemunho. O que é que me estressa? Qual é o problema? O que é que Deus pode fazer que é impossível? Eu estou botando muita força humana, dependendo dos recursos divinos. O que está me estressando? E aquilo me levou a uma reflexão, uma oração. Eu pedi que Deus me ajudasse. Porque eu olhei para ele. Ele sabia as lutas que eu estava tendo, porque não é só a igreja. E ele falou, eu acho que é isso. Né? Eu acho que é isso. Muito bem.
Então aqui nós vamos para um ponto que é a estrutura. Estrutura burocrática, estrutura... Qual que está lá? A estrutura burocrática é necessária? Senão a gente não está nem aqui. Gente, aqui é uma burocracia, né? Eu fiquei assim meio... Falei, será que a Suzane já deixou tudo certinho lá? Já tem alguém para cuidar? Liguei logo para o pastor Cléudio, vê lá. Não quis ligar para Suzane porque hoje não é dia de trabalho dela, ela está ali. Por quê? Porque a burocracia tem que funcionar, ela precisa. Né? Mas a burocracia, sem os carismas, é igual o carrão. Então as duas coisas são necessárias. Aliás, o pastor, eu já tinha preparado essa aula e quem participou ontem, né, o pastor Caio, ele enfatizou muito essas coisas. Eu já mostrei essa figura algumas vezes, vai estar lá outra vez. A essência da igreja. O que seria a essência da igreja? Pode olhar para o quadro e ver se vocês... Qual que é a essência da igreja? Comunhão. Comunhão. Mas para que a gente desenvolva comunhão, a gente precisa de organização, de estrutura, de corporação. Nós precisamos disso. E precisamos também para a missão. Então essas três coisas, a essência da igreja é a comunhão. Hoje nós vamos focar um pouco a parte de baixo, que é a organização. Tá? Quando eu estava fazendo as pesquisas para escrever uma dissertação de mestrado, eu li um livro que me ajudou muito, que é do Emil Brunner, um teólogo reformado, muito bom. Viu, Cléber? Se você não leu ainda, O Equívoco sobre a Igreja, é o nome do livro. A tradução em português não está muito boa, mas dá para entender o pensamento dele. E nesse livro, uma coisa que me chamou muita atenção foi essa. Ele disse que não há nenhuma igreja historicamente desenvolvida que possa dizer que é a eclesia, isto é, a igreja, como descrita no Novo Testamento. As igrejas historicamente desenvolvidas, igreja cristã independente, igreja batista, igreja comunidade tal, etc, etc. Porque ele diz, a eclesia neotestamentária, a igreja neotestamentária é comunhão pura. É comunhão com Deus Trino e comunhão uns com os outros. Ele diz, é quando a gente analisa e vê isso em todos os aspectos, que a gente pode perceber qual a importância da organização eclesiástica a qual eu pertenço e qual é a sua missão. Se não entendemos isso, ele diz, a igreja, a eclesia neotestamentária, como descrita no Novo Testamento, e entender isso em todas as suas dimensões, a gente não sabe nem direito a importância da igreja a qual pertencemos, nem direito a missão que ela tem. Aquilo me chamou muita atenção. E nessa hora, um bom teólogo faz você orar. Diz que o teólogo é só teórico, né? O bom teórico, ele incendeia a chama no coração da gente. Leva a gente a orar. Falou, Pai, a organização eclesiástica ao qual pertenço é o Corpo Vivo de Cristo, ou uma organização eclesiástica chamada igreja. Aqui ele diz o seguinte, é preciso entender isso em todos os seus aspectos, para que as organizações eclesiásticas, as organizações chamadas igrejas, entendam a sua natureza, a sua importância e a sua missão. Aí eu li todo o livro de Brunner e ficou tudo anotado. Eu falei, esse cara vai me ajudar como pastor a ajudar a igreja. Então nós vamos focar um pouco na parte de baixo. E na próxima aula, domingo que vem, a última aula desse curso breve, nós vamos focar a parte de cima, tá? A organização é como os odres.
E Jesus disse que o vinho novo precisa de odres novos. O odre é uma vasilha, um recipiente feito de couro. E na medida que ele vai envelhecendo, ele fica rígido. E quando você põe o vinho novo, que ainda está no processo de fermentação, os gases expandem e ele arrebenta o odre. E Jesus disse, aí você perde o odre e perde o vinho. Ele diz, vinho novo deve ser colocado em odres novos. E aqui que está o desafio para nós. Aqui está o desafio. O vinho representa a presença do Deus vivo, o Espírito Santo. O odre, as nossas formas de ser, etc. O vinho nunca envelhece. O vinho do Evangelho é sempre novo. Mas os odres envelhecem. Eu gostei muito acho que o Caio cresceu muito. Né? Quem foi ontem lá foi edificado. Ele mostrou que às vezes o nosso problema é que o odre envelheceu, está esturricando, e a gente não se dá conta. E fica querendo botar vinho novo nesses odres velhos. E o que acontece? Arrebenta os odres. Ontem eu conversava com o Sebastião lá. E ele lembrou que eu falei uma vez que avivamento, a obra do Espírito, não divide. Né? Mas tem um problema. O problema é quando a gente quer buscar o vinho novo do Espírito Santo e botar em odres velhos. Aí dá divisão. Arrebenta. Né? Eu vivi muito isso. Eu sou apaixonado por um avivamento espiritual. Nós precisamos do vinho novo. Mas precisamos de examinar os nossos odres. Né? Vinho novo se coloca em odres novos. O odre está relacionado com a organização. O vinho com a dinâmica, com o poder, para que as coisas aconteçam. As duas coisas vêm juntas. Né? Vou voltar a esse slide que nós já vimos, porque nós estamos focando agora um pouco a organização. Né? Nós já vimos que, baseando-nos em Êxodo 18 e Atos, capítulo 6, Antigo e Novo Testamento, nós vamos ver um princípio que é revelado na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. A liderança espiritual no povo de Deus, porque quando a ênfase está na organização, na burocracia, você pode ter uma liderança de igreja igual a líderes de empresas seculares. Ou isso não acontece? Uma das maiores alegrias que eu tive, que a gente foi trabalhando com uma igreja, foi quando o presbítero falou para mim, pastor, eu tenho duas grandes alegrias. Eu falei, quais? Estar em casa com a minha família e estar nas reuniões do conselho. Aquilo me encheu de alegria por um motivo simples. Quando uma liderança é espiritual, tudo é prazeroso. É prazeroso no sentido de que nós estamos ajustados. Na luta não vamos sair, que a luta é renhida. Mas o prazer é a consciência de que estamos no lugar certo de maneira certa. Fora disso, as coisas ficam muito mundanas. O reverendo Jorge Bertolazzi Stella era um pastor italiano muito franco, né? E no começo do meu ministério eu fiz amizade epistolar com o reverendo Bertolazzi. Eu precisava de alguns conselhos, eu escrevi para ele, ele me atendeu com muito interesse. E um dia o Bertolazzi estava numa reunião de presbitério, ele chegou, ficou observando, aí ele saiu, né? Uma pessoa, reverendo, tudo bem? Tudo bem. Olha, dizem que essas reuniões são dirigidas pelo Espírito Santo.
Moisés sonhou, acho que é o diabo que está dirigindo. Então, um líder espiritual, um pastor, ele tem um foco que é palavra e oração. Uma vez um líder da igreja passou na casa do pastor e falou: "Ô, reverendo, eu vim aqui, o que você está fazendo?" Eu estava orando. "Ah, já que o senhor não está fazendo nada mesmo, eu gostaria que você fizesse uma visita comigo." "O que você está fazendo?" "Ah, eu estou aqui preparando, vou pregar, mas tenho que fazer exegese. E eu brigo aqui com esses profetas hebreus que falavam hebraico, uma cultura diferente, eu tenho que aplicar hoje. Você está trabalhando danado." "Ah, pastor, o senhor não está fazendo nada." Palavra e oração. Esse é o foco, viu, Cláudio? Você está começando. Não está fazendo nada, né? Isso é fundamental, gente. Isso é liderança espiritual. Palavra e oração. Aí, é fundamental numa liderança espiritual delegar. Delegar. Pessoas qualificadas. As qualificações de Êxodo 18 são todas relacionadas com a integridade, com o caráter. Isso é importante, porque treinamento a gente faz depois. Integridade e caráter. E o conselho de direto, eu falei isso aqui numa aula passada, é procura. Tá? Quem trabalha comigo sabe que tem uma dimensão do voluntariado, o Caio falou isso ontem, que é muito importante. Mas no corpo de Cristo, eu não gosto de fazer apelo para voluntários. Porque não é voluntário, é ministro. E quando eu faço o trabalho como voluntário é uma coisa, quando eu faço que é o meu dom e o meu ministério é diferente. Isso não estou falando só pastor. Todo membro do corpo de Cristo. Então, segunda, estabelece uma estrutura de liderança. Por isso que eu estou falando, a nossa ênfase hoje é a organização. É preciso uma estrutura de liderança. Porque senão o líder não delega, a liderança não delega, ela delarga. E não é acompanhado. E aí não funciona. Por que aqui não é questão de igreja em células. Felipe, o que você falou, Felipe não, Tiago, o que você falou, eu não esqueço. Não é ficar ouvindo narrativa de igrejas grandes que crescem, que explodem. É voltar para a Bíblia, a palavra de Deus. E a Bíblia nos mostra dicas para uma liderança, que seja uma liderança carismática. E tarefas definidas. Se vocês lerem, voltar a ler lá, ficou claramente o que os líderes de 10, de 50, de 100, de 1000 deviam fazer. E o líder espiritual, que no caso era Moisés, que competia a ele. E Jetro deixou a coisa muito clara. Fazendo assim, o líder vai ficar saudável, não põe a língua para fora, não morre estressado, e as ovelhas ficam felizes, porque você promoveu o crescimento orgânico. No crescimento orgânico, todos servem e todos são servidos. Aí você não mata os líderes, não é? Parece que isso não faz sentido. Gente, eu assisti uma live esses dias, agora na pandemia, com um pastor que também é psiquiatra, psicanalista, não sei. Ele está dizendo das pesquisas, o que tem hoje de pastores estressados, desmotivados, chutando o pau da barraca. É incrível. E geralmente as ovelhas estão insatisfeitas, cobrando ainda do pastor. Coitado, já está com a língua de fora. Por quê? Porque tanto o pastor como a ovelha se afastam das orientações da Bíblia. Né? Então, ao invés, o pastor não ensina o que deveria ensinar, que é a estrutura carismática da igreja, que cada um é ministro, tem a sua função, e precisa de ir aprendendo
Em vez de ser um facilitador do movimento de todos os crentes, ele começa a concentrar e fazer que não é coisa dele. Aí fica igual o time de futebol, fica quantas mil pessoas quando joga o Atlético? Meia dúzia só. Meia dúzia. Já deu uma discussão agora. Agora acendeu. Meia dúzia de gato pingado. Bem, não vamos entrar na discussão, mas a verdade é que nas bancadas tem uma porção de gente só torcendo, não é isso? E não é só torcendo, não. O juiz entra no campo, já tem alguns que já xingam a mãe dele. Ele ainda nem apitou, já está xingando a mãe dele. Os cartolas já estão também todo gordo, o que vai, pau. E 22 pessoas têm que botar a língua para fora para satisfazer os torcedores exigentes. Se o time perde, já exige que troque o técnico. Exige que entre o Daria, né? Como presidente da República, praticamente exigiu que botasse o Daria, que é um dos mais antigos, sabe quem é o Daria? Na seleção. Essa criançada nos Deus falou: o Corinthians tem uma problemática e eu tenho a solucionática. A solucionática é marcar gol. A igreja fica assim, um grupo lá trabalhando, uma turma torcendo, xinga, reclama, pede que troque o técnico. Quem que é o técnico desse time? E aí, não é assim na igreja, né? Então, agora a organização é necessária. Vocês não imaginam, mas me convidaram para dar uma aula, um breve curso, num curso de doutorado. Eu não tenho doutorado em teologia. A hora que eu cheguei, eu olhei quem ia fazer o curso e falei: meu Deus, o que é que eu estou fazendo aqui? Aí eu fui para casa, orei e falei: eu vou fazer um negócio bem simples, arroz com feijão, vou ver se dou um bom tempero. Aí falei mais ou menos as coisas que eu estou falando aqui e dei uma tarefinha para eles. Vocês são pastores, líderes espirituais nas suas comunidades. A tarefinha é essa: priorizando a palavra e a oração, como mobilizar todos os membros da sua igreja para o exercício de ministérios, para que toda a igreja como corpo cresça organicamente e possa atingir o mundo. Sabe quem que estava fazendo o curso? O Pascoal Piragini. Ele fez um trabalhinho bonito. Bonito. Eu li, falei: que coisa boa. E não é que na tese dele, que ele fez uma tese nesse curso, ele teve a ousadia de botar o livrinho que eu escrevi como referência bibliográfica. Porque a proposta do livro é essa: rasgou a cortina, todos os que têm acesso à presença de Deus para adorar, para ser cheio da graça e todos exercerem ministério. O subtítulo da cortina rasgada é esse: a inclusão de todos os crentes nos ministérios do povo de Deus. Muito bem. Essa estrutura de liderança aí, eu disse que estou enfatizando um pouco a organização que é necessária. Muita gente não gosta porque acha que ela é muito hierárquica, né? Tem um cara lá em cima. Eu procurei uma figura mais circular, mas não dava certo, porque, no certo sentido, que a hierarquia, sim, né? A hierarquia. Só que na hierarquia de uma igreja viva, o maior é o que serve todos, né? Porque Jesus diz: porque o Filho do Homem veio para isso. Então botei essa estrutura, deixa eu ver aqui. Eu botei essa estrutura e duas coisas importantes. Primeiro é delegar, e a segunda coisa, descentralizar. A estrutura ela tem que estar azeitada, mas o princípio da delegação e da descentralização. O que é que a gente delega? Autoridade. Mas eu falo: vamos delegar responsabilidade?
Quando você delega só a responsabilidade, é complicado. Jesus é o cabeça da igreja, ele delega a autoridade para nós. Mas ele continua responsável. É tanto que se a gente não obedece às ordens da cabeça, ele pode retirar a delegação da autoridade. Não foi assim que Deus fez com Saul? Unção, beleza. Mas o Saul pisou na bola. E Deus chamou Samuel, vai lá ungir Davi. Samuel, Senhor, Saul vai me matar, porque quem pega o poder aí é um problema sério. Vai me matar. Vai. Ele unge Davi. Na unção, é só ler o primeiro de Samuel, uma porção de coisa já começou a acontecer. E o Saul encheu-se de inveja. E aí queria matar Saul de todo lado. Agora veja como Davi levava a sério o princípio de autoridade. Ele teve a vida de Saul muitas vezes nas mãos. E os soldados dele diziam, ele não é inimigo, mata. Eu falei, não. E um dia que ele foi lá naquela caverna e cortou a borla do manto de Saul, o coração dele bateu. Eu falei, não, se foi o Senhor que me ungiu, vai chegar a hora que ele me põe. Tem que assumir realmente o comando e ele vai me pôr lá. Eu não vou atentar contra aquele que o Senhor ungiu também. O Saul não correspondeu à autoridade, o Senhor substituiu Davi. Numa liderança, quando a autoridade é corretamente exercida, o líder pode ter sucessor. Então Salomão foi um sucessor de Davi. E Matias foi substituto. Viram a diferença? Delegação. Então quando Jetro diz, escolhe e põe lá, diz, eles vão resolver todas as causas pequenas, só as grandes vão trazer a ti. Mas por que essa estrutura? Porque na estrutura Moisés não perdeu o controle. Ao mesmo tempo que ele não perdeu o controle, ele estava vendo o todo. A estrutura corretamente exercida por delegação de autoridade fez com que todos fossem atendidos e ele chegasse aos 120 anos liderando o povo no deserto, naquela situação difícil, e chegasse aos 120 anos com vigor. Vocês já pensaram nisso? Vamos ler lá Êxodo. O que foi aquele negócio lá de Moisés liderando o povo no deserto, aquela coisa toda. E o cara chegar, fechou o ciclo biológico da vida com vigor. E descentralizamos os carismas, o poder. Você delega a autoridade para descentralizar o poder. Porque quando a gente não descentraliza o poder, a centralização do poder é um desastre. E hoje isso acontece nas grandes corporações. Eu li um artigo escrito por um consultor de empresas, muito bem escrito, O Sopro de Moisés. Ele mostrou que uma corporação hoje, para funcionar direito, tem que fazer isso. Porque senão diretor-presidente de uma empresa que não sabe delegar, que não sabe descentralizar o poder, ele não multiplica o trabalho dele. Ele vai e fica brigando com todo mundo, fica nervoso, ansioso, e a turma até tem medo de entrar na sala dele. O cara é fera. Ao passo que esse princípio, até nas corporações, quando é entendido, ele faz uma diferença enorme. Mas isso é organização. Eu estou falando aqui do aspecto de organização, e o outro lado é organismo. O organismo é vivo. Eu me lembrei, o Reverendo Messias, que um dia alguém conversou com o Reverendo Jonas, e a pessoa
conhecia o Ministério das Jonas, todo o fruto tinha dado no norte do Paraná, praticamente todas as igrejas organizadas no norte do Paraná. Ele foi um apóstolo, né? E falou: reverendo, como o senhor conseguiu toda essa visão? Diz que ele olhou bem sério o jeitão do Reverendo Jonas, quem conheceu: é que Deus me deu sempre o privilégio de subir nos ombros de gigantes. Deus me deu companheiros. E quem sobe nos ombros do gigante vê mais longe. Então, se eu vi alguma coisa longe, como o senhor está falando, ele era muito, é porque eu subi no ombro de gigantes. Então, eu observei isso aqui. O que é que esses dois sinais falam para nós? O primeiro, lá à direita. O que vem à nossa mente quando você vê esse sinal? Você está viajando no Brasil inteiro, viu isso aí? O que já vem na sua mente? Hã? O que vem? Igreja Nacional. Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Igreja Nacional. Essa é a nossa logomarca. Agora veja o outro ali. Tem uma diferença. Qual que é a diferença? Igreja local. Lá Não tem o portal gótico. A igreja de Londrina tinha uma logomarca própria dela. Eu falei: gente, nós temos que nos identificar como IPI. Vamos estudar. Eu brigava com o logo da IPI, por causa da minha visão de igreja. Porque ali é portal gótico. E para mim, as catedrais, as basílicas que começaram com Constantino, e as catedrais, que são obras de arte monumentais, é complicado. A hora que eu li a marca da nossa igreja, olha lá, a palavra de Deus, o Espírito Santo que vivifica a palavra, a sarça ardente que é o símbolo do poder do Espírito, dentro de uma catedral gótica. Aí discutimos. Falei: bom, então vamos tirar o portal gótico, porque quem olhar para a marca da IPI de Londrina já sabe imediatamente que é a igreja Presbiteriana Independente. E vai perguntar: por que não tem o portal gótico, que é o símbolo da aliança? Quem idealizou isso é o símbolo da aliança. E aí a gente explica o porquê. Aí eu pedi lá: não tem algum artista na igreja que, ao invés do portal gótico, põe o seu fundo seja um globo terrestre, porque a função da palavra de Deus, o Espírito Santo vivificando a palavra e gerando força e calor, não é alcançar o mundo, ao invés de ficar preso dentro de espaços sagrados. Mas isso é uma concepção de igreja. Mudamos até hoje, não deu problema, ninguém foi lá. E quando alguém pergunta, eu dizia: não, eu brigo com esse portal gótico. Eu admiro as catedrais, eu estive na Europa, visitei catedrais, eu admiro as catedrais como obra de arte, mas essa ideia de prender o Espírito Santo, prender a palavra, o poder do Espírito Santo dentro de catedrais, para mim não é nada bíblico. E as pessoas acabam concordando, é isso mesmo. E esse é um dos problemas da igreja. A gente tem espaços sagrados, né? Eu brinco. A Bíblia não diz que o nosso corpo é templo do Espírito? Então onde eu chego, né, é uma igreja assim, em cima de duas pernas. Chegou o Espírito Santo. E se o ambiente ali era profano, não vai influenciar o crente. Ele pode influenciar e transformar o ambiente. Agora, se eu tenho que me fechar em templos e trabalho religioso, são algumas coisas que só fazem dentro de templo, aí é complicado. Aí a gente tem que atender o conselho de Emil Brunner, analisar isso todos os anos, para ver a importância e a nossa missão. Então, mas por que eu coloco isso? Porque, já que estamos falando em organização, e a IPI do Brasil é uma organização, vimos na aula passada que é uma denominação, é
para-eclesiástica, gente. Porque senão a gente vai confundir denominações presbiterianas batistas com a Igreja de Cristo. E as para-eclesiásticas são importantes na medida em que elas servem o reino de Deus e auxiliam a igreja. A igreja, neotestamentária. De acordo com o nosso princípio, a autoridade pertence ao todo, aos que governam e aos que são governados. Então nós não temos problema nesse conceito que estamos falando, delegação de autoridade, com as nossas normas. Né? Pertence ao todo, aos que governam e aos que são governados. Por exemplo, a igreja é governada por um conselho e os presbíteros são eleitos. Porque para governar o povo, a Assembleia delega a autoridade para os presbíteros. Isso, alguma coisa importante. Nós temos dois tipos de autoridade. A autoridade de jurisdição, que é privativa, de concílios, começa com conselho, presbitério, sínodo, Assembleia Geral. E a autoridade de ordem, que é exercida pelos oficiais da igreja, no nosso caso. Né? Então, segundo a forma presbiteriana de governo, a autoridade com que Cristo investiu a sua igreja pertence ao todo. Os que governam são governados. Preste atenção, a autoridade eclesiástica é inteiramente espiritual. Gente, eu gosto da IPI, mesmo como organização, por causa desses princípios. Está lá. Inteiramente espiritual, não é civil, eu não tenho jurisdição aqui sobre o Dr. Onésio como cidadão. A minha autoridade é inteiramente espiritual, e essa autoridade é efetiva quando eu estou debaixo da autoridade de Cristo. A autoridade de ordem é exercida pelos oficiais individual e administrativamente no ensino, na celebração de ofícios religiosos, na restauração do ser humano e na beneficência. A autoridade judicial é exercida coletivamente por oficiais em conselhos, em concílios, eu já disse, nas esferas administrativa, legislativa, disciplinar, doutrinária e litúrgica. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu já disse que se eu tivesse líderes de grupos pequenos, melhor eu diria que são pastores de grupo pequeno. Mas isso confunde um pouco. Né? Então é função pastoral que ele exerce. E o que é que nós, não é só pastor não, gente, o que é que o conselho pode delegar para os líderes de um grupo pequeno? A autoridade judicial não delega, porque é competência no nosso caso, igreja local, o conselho, que é o concílio da igreja aqui. Nós podemos delegar a autoridade de ordem e algumas autoridades de ordem que ainda são privativas. Né? Por exemplo, batismo, sacramentos, supervisão da educação cristã. Eu vou trazer a irmãzinha fulano para pregar no púlpito da igreja, eu vou trazer. Eu falei, neca, não vai não. Eu tenho que saber quem é essa irmãzinha, porque eu sou responsável, é uma função privativa minha. Não é minha propriedade, é minha responsabilidade. Então isso, não, o pastor está criando caso, não estou criando caso nenhum, estou só, uma vez, eu era pastor de uma igreja, uma turma discordou de mim, negócio, foram falar comigo em casa. E um cara assim, se eu falar o nome, alguns até conhecem. Você está meio no mundo da lua e nós temos pessoas competentes, vai escrever alguma coisa e distribuir na igreja para orientar o povo. Eu olhei para ele e falei, é o seguinte, pode até escrever, mas antes de distribuir lá na igreja, vocês vão distribuir na igreja, distribuir na rua é outra coisa. Mas lá, eu preciso de aprovar esse negócio. Viu? Senão não distribui não. Então, mas, bom, você acha que eu estou no mundo da lua? Eu estou sujeito à autoridade. Quem tem jurisdição sobre mim é o presbitério.
Vocês então vão precisar fazer uma denúncia. O pastor que vocês comissionaram para a igreja é incompetente, está no mundo da lua, está desviando ovelhas. Vocês fazem uma denúncia formal e eu vou responder lá. Eu tenho o direito de defesa. Se vocês estiverem certos, vocês vão prestar um grande serviço para a igreja. Se vocês estiverem errados, vocês vão sofrer as consequências. Aí o cara olhou para mim: pois então nós vamos fazer isso. Falei: e podem fazer, porque para subir o presbitério tem que passar por conselho. Eu sou presidente, eu levo no conselho e peço para encaminhar. Aí o grupo começou a fazer uma baixa assinada na igreja. Levantar a assinatura, fazer uma denúncia no presbitério contra o pastor. Aí alguns irmãos diziam: pastor, eu falei: deixa eu fazer direito dele, o problema dele, deixa ele fazer. Né? Aí um dia eu fui fazer uma visita, a irmã falou: pastor, vi aqui uns irmãos e pediam para eu assinar no negócio, e estava lá o seu nome e alguns tinham os presbíteros, aqueles presbíteros que eles achavam que estavam dando apoio para o pastor, e entrar na dança. Aí eu falei: e a irmã assinou? Eu assinei, pastor. Eu olhei para o irmãozinho que estava liderando e falou: quer assinar coisa contra o meu pastor? Vocês sabem que eu sou doente? E que eu ligo para o meu pastor e me atende de madrugada? Que ele vem aqui e vocês vieram aqui para pedir assinatura contra ele? E assim foi acontecendo. Até hoje não sei onde foi parar tal dia. Mas se fosse levasse, eu ia responder. Se eu tivesse razão, certo, eles estavam prestando serviço à igreja sem crise. Eu estou dizendo tudo isso para mostrar que a organização é séria, né? Que ela tem mecanismos. Eu gosto. O Morosini, o presbítero Onésio, o presbítero Morosini e o presbítero Onésio fazem parte do tribunal eclesiástico. Julgo de acordo com as normas. As normas são boas e podem ser melhoradas. Eu não é assim. Para resolver problemas. Então estou dizendo que a gente leva a sério sim a organização, leva a sério sim a instituição, porque ela dá, num certo sentido, é como o odre que contém o vinho, porque o vinho sem odre, ele entorna, derrama, se perde. Então é importante a organização. E chegamos até aqui para mostrar, por exemplo, ensino, cuidar das pessoas, aconselhar, tudo isso pessoas que a gente descobre, treina, podemos delegar. E delegação de autoridade de ordem é diferente de autoridade de jurisdição. Quem é que pode tirar a autoridade de presbíteros na igreja? O conselho, quando é um processo disciplinar, pode. Ou um processo administrativo. Mas tirar o poder, não, você não está, aí tem que ser a Assembleia que elegeu. Então é sério. Por isso, quando a igreja vai votar para presbíteros, eu sempre faço pregação. Lembra que eu fiz pregação? Eu, presbítero, o diácono. Porque a igreja que elegeu mal, ela é responsável pela má escolha que ela fez. Por isso que vir falar de presbítero para mim é perder tempo. Falo: mas você se colocou à disposição para ser Você está orando? Você elegeu? Elegeu mal, filho. Aguenta o galho agora. Eu não digo que elegeu mal, eu não julgo. Se quer julgar que é mal, tem uns canais competentes para isso, né? Isso tudo é importante, a gente precisa levar a sério a igreja como organização também. Senão, a gente cria muitas dificuldades, né? Então, na visão de igreja em células, é isso. A essência da igreja é comunhão. O crescimento orgânico da igreja é o crescimento em comunhão. Mas tem essas duas coisas, que é a organização, a gente acabou de ver, e a missão. Ontem o pastor Caio repetiu diversas vezes que a organização, a instituição está a serviço da missão.
Senão ela torna um fim em si mesma. E quando torna um fim em si mesma, ela vira idolatria. Já viu crentes idolatrando na igreja? A organização? Ou não? John Bright, ele escreveu um livro muito interessante, Reino de Deus. Ele falou: há igrejas que já estão caindo sob o juízo de Deus, como o templo em Sião caiu sob o juízo de Deus e não ficou pedra sobre pedra. O Reino de Deus, John Bright. Vale a pena ler o John Bright, né? O Reino de Deus. Porque a igreja se tornou infiel, tornou um fim em si mesma, virou um clube religioso. Bom, mas esse é assunto da próxima aula, e na próxima aula vamos encerrar esse curso breve de teologia, de liderança. E quem não está fazendo aqui, ouça. O presbítero que não está fazendo, não veio fazer, tá lá, eu quero que ouça. Né? Nós temos que nos ajustar em termos de princípios, de fundamentos, de valores, para que a gente possa, não é só prática, pragmatismo. Ser prático é importante, mas o pragmatismo, o ativismo, ele mata também. Então, não é isso. Por exemplo, o Dr. Leonardo, quando desembargador, ele julgava lá, mas tinha os fundamentos. A pessoa estava pedindo um negócio, fazendo uma demanda, mas para julgar aqui temos sim os fundamentos. Eu vou encerrar, mas apresentar o reverendo pastor Abe Uber, e quem apresentou num grande congresso disse: este aqui é o homem que ama células, ama grupos pequenos na igreja. Para que ele pegou a palavra, eu tenho que fazer uma correção. Eu amo Jesus e amo as pessoas e uso células. Viram a diferença? Porque célula está dentro aqui de uma estrutura, de uma organização. Eu amo Jesus, eu amo as pessoas. Células é uma boa ferramenta para a gente servir a Jesus e servir as pessoas. Que Deus nos ajude. Era minha intenção abrir um espaço para pergunta, mas não dava assim, me desculpe. Vamos encerrar daqui a pouco. Vamos ficar de pé. Vamos orar? Jéssica, você pode nos dirigir a Deus em oração? Obrigada, Jesus, por mais essa aula. Obrigada, Senhor, por todos os ensinamentos que a gente tem escutado. Pai, que a gente possa colocar em prática, Deus. Primeiro dentro da gente, cada coisa que a gente tem aprendido. Depois nos nossos grupos pequenos. E que assim a gente possa, Pai, te servir como igreja no geral, Senhor, como o Senhor espera, como o Senhor ensina. Que a gente possa prestar um bom culto para Ti, Senhor, durante todos os dias da nossa vida, Pai, e que a gente possa, Pai, te servir como igreja dessa forma tão linda que a gente vem aprendendo. Abençoa, Pai, a vida de cada um que está aqui e daqueles que não puderam estar, Senhor, cuida de cada um de nós. É o que eu te peço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Domingo que vem, 9 horas, a última aula desse mini curso sobre liderança.